A SUSEP, ela não pode interferir dentro de uma entidade associativa, está na Constituição. Perfeito. O que ela vai fazer, ela está criando regras técnicas mínimas para aquele grupo funcionar dentro de uma regra mínima. A SUSEP não está criando uma franquia. Todo mundo tem que fritar o ovo do mesmo jeito. E o que muda com essa nova lei dentro dessa visão do compliance e da governança? Então essa lei não veio até pra mim, porque eu não consigo escalar desse jeito. Não, muito pelo contrário. Ela traz pra trazer capilaridade. Perfeito. É o pequeno que tá lá na ponta, é o pequeno que tem o contato com a comunidade. É o pequeno, e a SUSEP vê, ela sabe disso. Então, como que alguém que estaria começando hoje, quais seriam os pontos principais para que começasse já a trabalhar dentro da governança? E a SUSEP deixou claro em vários momentos que ela vai tratar isso com muito rigor. Porque no Brasil a gente tem uma fama de ter leis que não pegam, né? E a SUSEP não vai deixar isso acontecer nesse momento, numa luta aí do segmento de pedimos, né, tanto essa separação, de ser reconhecidos como associação. Os juízes nos julgam como seguradores. Sim. E nós não queremos isso, nós queremos ser associação. Fala comigo, jovens! E-Proteção está no ar. E hoje o assunto é sobre governança, compliance dentro da proteção veicular. Mas antes, vamos falar dos nossos patrocinadores master. Para revolucionar a segurança, conheça os equipamentos da Inova com bloqueio embarcado. Tecnologia exclusiva que interrompe o funcionamento de veículos e motos caso o rastreador seja removido ou se o SIM card for retirado, ou ainda se sofrer ação do jammer. Maior proteção contra furto e roubo, tornando a taxa de recuperação veicular muito superior. Fale hoje com os consultores do Grupo Inova e descubra condições especiais para a sua associação ou central de rastreamento. Grupo Inova, um universo de possibilidades. Mais informações no card acima ou na descrição deste vídeo. Normalmente, a assistência 24 horas é uma grande dor de cabeça para as associações. Mas quem contrata a Assiste-me não tem este problema. Com um modelo focado em qualidade, a Assiste-me entrega 95% de satisfação para o seu associado, índice muito acima da média do mercado. Então, se você está cansado de receber reclamações sobre assistência 24 horas na sua associação, eu te convido a conhecer a Assiste-me. Eu uso e indico. E tem mais, seguidor do E-Proteção tem condições especiais. Além de contar com uma tabela de preços diferenciada para veículos, você ainda conta com 50% de desconto na primeira mensalidade. Então não perca tempo, entre agora no card acima ou na descrição desse vídeo e garanta agora o seu desconto. Assiste-me, inovação na gestão do seu atendimento. Vamos lá, vou apresentar, é uma pessoa que é advogada, né? Ela é formada em Direito, pós-graduada em Direito Empresarial, Governança e Compliance. Ela agora está cursando, né, gestão securitária na ENS e ela é MBA em gestão. Vamos conversar agora com a doutora Maíra Moreira Figueiredo. Seja bem-vinda, Maíra. Obrigada, Gusmão. Muito obrigada. E é um prazer estar aqui. Muito obrigada. A gente veio pro canal e sabe que esse canal é muito importante. Show, agradeço. Né? Para informação, para o nosso segmento. Que... Sim, sim. Então, assim, é uma honra estar aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? E vamos conversar um pouquinho sobre... Eu queria falar, a gente vai falar sobre governança, sobre compliance, mas eu queria saber um pouquinho da sua história, de como você chegou dentro desse nicho de proteção veicular. Pois é, Gusmão. Não, foi um tempo, assim, tem bastante tempo, sim, tá? Que eu tô nesse segmento. E eu comecei, né, sócia de um escritório, aí bem tradicional. E fui nesse tempo aí até 2020, né, com essa advocacia. Antes eu já tinha advogado para uns outros escritórios, depois fui para lá. E foi quando eu conheci, tive esse primeiro contato. Então, a gente pegamos aquele movimento todo que sim, era de seguro coletivo, né, enfim, de Polícia Federal, de fiscalização da Receita Federal. Você pegou todo o movimento, né? Operação da polícia, a gente pegou tudo isso. E a gente jogava no Brasil inteiro. Então, sim, muitas coisas a gente
participou aí. Em 2020, eu saio, começo essa carreira aí solo, né, da advocacia com o meu escritório. Saiu bem na pandemia ali. Bem na pandemia, bem maluco, né? Mas foi. E eu tive a oportunidade, logo após, de participar internamente dentro de uma associação também grande, com sistemas muito bem controlados, muito organizada. Então, eu comecei a viver um pouquinho também dessa experiência que a gente, quando é escritório externo, a gente não vê. Sim, né? sim. A gente não sente a dor, as dificuldades ali dentro. E foi uma experiência fantástica, na verdade, né? Continuo parceira deles lá, mas agora voltei aí a fomentar mais o meu escritório. Mas aí a gente começa a ter um pouco mais de bagagem para falar. E nesse Perfeito. momento foi quando eu despertei essa coisa de falar, olha, acho que a gente precisa ter governança, precisa pensar em compliance, precisa pensar em organização, né? Que Sim. é muito importante para todos os segmentos. Sim, e você pegou um gancho que a maioria das pessoas não se atentam muito por esse formato, né? E aí, para começar, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre o que de fato é a governança dentro da proteção veicular e depois o que é compliance, para que a gente tenha esse início bem detalhado aí. Claro, né? Porque fica essas palavras, né? Sim. E aí remetem as pessoas a coisas das empresas multinacionais, Perfeito. né? Organizações complexas. Então, quando as pessoas falam, poxa, mas isso não é para o nosso nicho, isso não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, né? E tem sim, na verdade, hoje, a governança, o compliance, ele está em todos os segmentos, né? Tanto na administração pública, né? Quanto no terceiro setor, que é onde nós estamos. Sim. Então, na verdade, o que é a governança? Ela é uma organização institucional. É a forma que a entidade ela vai se organizar internamente. Sim. Com os controles, né? Como que ela vai olhar para a transparência, como ela vai olhar com a conduta ética, como que ela se porta diante dos cenários que aparecem. Né? E isso não precisa ser necessariamente uma configuração complexa. Que as pessoas pensam, mas tem que ter conselho fiscal, conselho de administração, a gente vai ter o CEO. Sim, é o que a maioria pensa. Muita coisa complexa para encaixar nesse perfil. Eu também tinha essa visão. Sim. E aí, né, com esses cursos, até esse MBA de gestão, a gente vê que na verdade, a governança e tanto compliance também, ele, na verdade, ele é adaptável ao seu modelo. Sim. Então, você vai trabalhar conforme a sua capacidade, conforme a sua gestão. Mas, na verdade, é muito mais uma postura do gestor que está ali, de caminhar com os processos, com a organização, do que, de fato, uma coisa absurda, complexa, que eu não posso ter. Sim. Né? Que as pessoas imaginam, eu não tenho condição de ter governança. Porque né? Quando se trata desses nomes, parece que é um valor alto, parece que você não tem um entendimento sobre isso. E eu acredito que, a partir dessa lei complementar, mudou-se muita coisa, porque se profissionalizou algo que já estava caminhando para isso. E como que a governança, ela adapta dentro dessa lei, dentro da proteção veicular? Como é que ela pode se adaptar para que seja tão profissional quanto as outras governanças? A lei complementar, né, ela traz algumas responsabilidades ali. Na verdade, é muito importante deixar isso claro para as pessoas, né? Que hoje, Sim. o que a gente tem é a lei complementar. Então, é com base nela que a gente vai fundamentar. Perfeito. Né? Mas o que a gente pensa, assim, o que vem trazendo, na verdade, são critérios mínimos. Não tem uma regra de unicidade. Os grupos vão funcionar desse jeito, apenas desse jeito. Não é para engessar. O Sim. que ela traz são regras básicas de solvência técnica, na verdade. Sim. Então, a gente está falando aqui de controles, transparência, né, liquidez, proteção do consumidor, no caso, né, que agora Perfeito. vem trazendo aí com a lei complementar. Então, a gente tem que pensar que é esse cenário que vem trazendo a governança e o compliance, que eu acabei não respondendo também na pergunta Sim. anterior. Que o compliance, na verdade, nada mais do que é estar em conformidade com. Então, é simplesmente isso. Você pensar que hoje nós estamos criando a lei complementar, né, terão as normas aí que vão ser criadas pela SUSEP, são resoluções, são regramentos que estão sempre em evolução, né? A SUSEP, ela não é estática, né? Ela está sempre evoluindo, ela solta uma resolução, ela revoga uma resolução, ela cria outro cenário. Então, na verdade, elas vão ter, né, o conselho, na verdade, né, o Conselho Nacional de Seguros Privados, e o que a gente vai trazer com compliance está em conformidade com essas regras, com essa regulamentação, está em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor, Sim. com o Código Civil. Então, está adaptando a própria lei, né? Isso, na verdade é isso. Está em conformidade com o direito do trabalho, com a lei trabalhista, com o tributário, né? Sim. Então, o compliance nada mais é que isso, está em conformidade. Perfeito. Né? E o que muda com essa nova lei dentro dessa visão do compliance e da governança?
Olha, o que traz a lei, na verdade, pra gente é algumas obrigações que, para mim, já é inerente, né, à própria entidade, né, que é a transparência, que é uma organização fiscal, né? Então, assim, a lei ela traz vários critérios ali dentro, várias passagens que a gente, né, que trabalha com compliance, que trabalha dentro da governança, a gente vê ali muito, muito nítido, né? Então, assim, quando ela traz a responsabilidade do grupo, quando há uma confusão patrimonial, né? E aí ela traz o grupo aí para responder. O que ela quer dizer? Olha, você tem que ter uma contabilidade, né? Uma gestão fiscal apartada, segregada, né? Você não pode estar agindo ali em todas as frentes, não pode ter dinheiro sendo passado para um, para outro de uma maneira aleatória, por melhor que seja a sua intenção. Sim, sim. Né? Porque às vezes é isso, o cara tá ali, tá fazendo a gestão, e às vezes é dali que vem, dali que vai. E às vezes eu vejo muito isso, não é uma intenção de criar, mas a gente tem que organizar e falar, isso não pode, contabilmente a gente tem que separar as funções aqui dentro. Então, ela vem trazendo, na verdade, essa forma de pensar numa questão técnica, numa solvência técnica, né? Não é numa questão, eu vou ter que... Eu sou uma seguradora. Não, nós não somos seguradora. E a lei deixa isso muito claro. Ela traz a luta do segmento, né? De tantos anos aí, que é se reconhecer como proteção veicular. Então, a governança, o que ela vai fazer? Vai trazer para a SUSEP, espelhar para a SUSEP como é nosso trabalho, como é a nossa transparência, como que a gente dialoga com o nosso consumidor. Será que a nossa adesão hoje, o nosso regulamento hoje, ele realmente, a gente cumpre tudo o que a gente faz? Né? Será que a gente está realmente comunicando corretamente com o nosso associado na ponta? Né? Como que é a nossa organização interna? Como está o nosso comercial? Né? Como que está o nosso setor de eventos? Com as regras que existem, com as resoluções, com o consumidor, enfim, com todo esse cenário. E, na verdade, é isso que traz a governança e ela pode começar de uma maneira muito módica. Né? A gente não precisa entrar e falar agora vamos mudar tudo do dia para a noite, não. Perfeito. Isso aí que você falou é maravilhoso, porque assim, na capacidade do que a gente fala, todo mundo fica falando assim, nossa, cara, tem muita coisa para fazer, porque nessa lei complementar agora, que foi no Congresso, acabou que tem muita coisa para se fazer. E aí a gente tem que partir de um pressuposto de um ponto, porque são muitas coisas. Então, como que alguém que estaria começando hoje, quais seriam os pontos principais para que começasse já a trabalhar dentro da governança? Olha, o que eu vejo assim, né? Outro primeiro ponto que a gente tem que fazer aí pela lei complementar é o cadastro, né? Sim, que é obrigatório. O assunto tá aí e acaba em julho. Mas, tirando isso, o que eu penso, as pessoas que a gente pode fazer de imediato? Mapear os processos internos, sabe? Mapear os nossos controles, entender aonde a gente está errando, aonde é o nosso risco, porque a governança, ela trabalha muito com as nossas fragilidades e o nosso risco, né? Onde está o nosso maior risco da nossa operação? Né? Onde está a nossa... Vamos detectar isso, né? O nosso atendimento é ruim, o nosso canal não chega aonde tem que chegar. Hoje a gente tem uma fragilidade dentro do setor de eventos, a gente precisa mapear talvez seja uma das maiores fragilidades, né? Do mercado, isso mesmo, né? E ela tem um impacto muito grande no setor jurídico, né? Hoje eu atuo com muitas associações dentro da consultoria, dentro do setor de eventos, para isso, para melhorar, porque eles estão produzindo prova para o advogado. Mas o advogado só recebe isso lá depois de muito tempo, né? Perfeito. E já se perdeu muita coisa. Mas a questão que eu vejo é isso, assim. A gente primeiro pode começar mapeando os processos, entendendo a contabilidade um pouquinho. Eu vejo muito isso. Gente, hoje, como está a contabilidade de vocês? Né? Como que vocês estão fazendo a declaração? Que informação que vocês estão repassando? Muitas contabilidades nem entregam, sabe? Então, a gente vê uma dificuldade. Absurdo, né? Um absurdo. Então, a gente tem que começar a pensar nisso. E mapear os processos internos para saber onde estão as nossas fragilidades ali. E começar aos pouquinhos, não é... Começar de uma coisa muito grande, chegar com milhões de trabalhos ali. Mas eu acho que são os primeiros passos. Eu faria isso. Eu olharia um pouquinho para a minha contabilidade e eu olharia um pouco para o mapeamento dos meus processos internos. Perfeito. Queria falar com você também sobre essa questão da autonomia. Muita gente preocupa com essa questão da autonomia das associações e das administradoras. Como que você acha que isso pode influenciar aí daqui para frente? Olha, o que eu vejo que para mim está muito claro na lei complementar, desde a primeira vez que eu li, né? Assim, eu vejo a administradora com um papel muito de prestação de serviço, de gestão. Eu falo isso muito com as pessoas. Ela está gerindo alguma coisa. E quando você está gerindo, você não é o dono da bola.
Sim, né? você só faz parte da gestão. Da gestão. É claro que é uma gestão obrigatória, não é uma gestão Sim. que eu quero contratar, mas a autonomia ainda está dentro da minha associação. Até porque a SUSEP, ela não pode interferir dentro de uma entidade associativa. Está na Constituição. Perfeito. Né? Então, eu não vejo isso como a SUSEP vai entrar dentro da associação, vai fechar a sua associação, vai parar a associação. Não. O que ela vai fazer, ela está criando regras técnicas mínimas para aquele grupo funcionar dentro de uma regra mínima. Sim. E a administradora vai fazer aquela gestão da regra mínima. Ela não está criando um modelo que não é uma franquia. A SUSEP não está criando uma franquia. Todo mundo tem que fritar o ovo do mesmo jeito. Sim. Não. Cada um vai poder ter a sua forma de trabalhar, desde que respeite o critério mínimo. E toda profissão, gente, todo lugar, a gente tem regras mínimas. Perfeito. Tem que ter regras. A partir dali. Sim. Dali pra frente, você cria o seu jeito. Eu falo muito com as pessoas, gente, a SUSEP não está impondo a gente a forma de pagamento, não está impondo a gente a 30 dias de pagamento, não tem nada disso. Ela está nos dando toda a liberdade de criar. Sim. O que ela quer saber é o seguinte, o seu associado sabe disso? O seu associado está ciente de que você vai pagar, né, em 4 vezes, em 5 vezes? Se ele está, tudo bem. Entendeu? Você pode fazer. Se ele aceitou esse tipo de informação, mas pelo menos tem que ter dado essa informação, né? Porque não adianta eu chegar para você e depois falar que é só ler o contrato que você assinou, que é muito vago. Então teria que ter algumas informações, é o que eu acredito, que são necessárias passar para o associado, justamente para que ele tenha ciência na hora de um evento. Sim, na hora de tudo que ele está contratando, né? E isso é um dever, na verdade, de toda a entidade, de todo o setor, né? Tanto da administração pública, privada, terceiro setor onde nós estamos, é o dever de comunicação, de transparência. Sim. A lei complementar, ela traz uns objetivos, e esses objetivos a gente pode entender que são as regras que vão se pautar, né? O conselho, a SUSEP, e ali ela fala muito isso. Ela fala muito do mercado, avançar, expandir o mercado. Então, se a SUSEP quer acabar com o mercado, ela não colocaria ali como uma regra, não foi ela, né? O Congresso, né? O Congresso Sim. trouxe essa necessidade de expandir o mercado. Então, a SUSEP, ela não vai intervir nisso. Ela não, é muito pelo contrário, é a missão dela, né? Sim. Expandir o mercado, profissionalizar o mercado. Mas um dos critérios que ela traz é transparência e informação. Sim. Que é onde ela está mais preocupada. Mas com a relação ainda da autonomia das associações, você acha que ela vai perder alguma autonomia? Por quê? Porque antes as associações elas tinham toda a autonomia de fazer o que bem entenderem. Claro que isso gerou um problema gigantesco, né? Sim. Dentro do mercado, e eu faço ali um paralelo que quando a gente conversou ali com 2 grandes advogados dentro do setor aqui também, que foi falado essa questão da autonomia. Isso perde um poder que a associação tinha e que agora não tem mais. Como que vai ficar essa autonomia dentro da sua visão? Olha, é isso. A gente só tem, né, a lei complementar como base agora. Sim. Né? Então, mas você acha que vai perder ainda alguma autonomia? Olha, a minha visão, que eu vejo, eu não acho que ela vai perder a autonomia. Porque muita gente chegou a falar que os diretores serão como corretores, que não vai ter posição de fazer quase nada. E acaba que isso não é uma verdade, né? A gente está vendo aí que várias especulações e várias confirmações, conversas com grandes oligarcas aí dentro da SUSEP, acaba mostrando que não, né? Tem essa visão diferente do que era pensado atrás, né? Lá atrás. E assim, eu vejo até por estar dentro, né, da SUSEP e tendo esse curso também, eu vejo muito essa questão deles já incorporaram as entidades, as mútuas lá, como um dos plays do mercado deles. Então, eles diferenciam a seguradora das entidades, né? Sim. Então, eu não vejo que elas vão perder a autonomia. O que elas vão ter que ter, na verdade, é isso. Elas vão ter que partir de um pressuposto técnico mínimo. Uma profissionalização. Uma profissionalização maior. Então, na verdade, o que eu vou ter? Eu vou ter agora um atuário que vai olhar para minha base e vai falar, olha, isso aqui você tem que partir do preço mínimo de X. É o que é a minha interpretação, né? Pode ser que tudo mostre ao contrário, mas eu não vejo isso. O que eu entendo olha, você vai partir desse valor, porque esse é o seu risco hoje que você está fazendo. Esse é o rateio que você vai fazer, é o seu modelo de rateio ali. E dali você vai criar o que você quiser criar. Sim. As seguradoras, ela tem hoje uma gestão muito mais engessada, né? A gente está aí com uma lei que está entrando em vigor agora em dezembro, das seguradoras, que vão criar uma série de obrigações para as seguradoras. Isso não tá pra gente. Sim. Né? Então, vamos supor, eu tenho carros mais populares, eu tenho forma de consertar diferente, eu tenho forma de pagamento diferente, de indenização, eu posso continuar tendo.
Desde que eu comunique com o meu associado de que isso é a forma que a gente paga, essa é a forma que a gente trata, essa é a forma que eu conserto o seu carro. Sim. Né? E essa liberdade a gente tem ainda de fazer. O que vai acontecer é que o atuário vai virar e falar, isso é viável ou não é viável. Perfeito. Né? E ali você vai ter uma orientação técnica, uma orientação que, na verdade, você vai ter que seguir. E a administradora vai fazer esse papel. Ela vai olhar para o que o atuário apontou e pegar aquela gestão que ela tem que fazer e reportar aquilo para a SUSEP. O papel dela é muito mais esse. Sim. Né? De reportar o que está acontecendo com as associações. E ao mesmo tempo ela não pode tolerar. Aí entra a responsabilidade da administradora, pessoal. Se ela tolerar práticas que são contrárias ao que foi descrito para aquela. Por isso a responsabilidade, ela é corresponsável também por essa. Se ela tolerar, ela também é responsável por isso, né? Isso. Mas se ela não tolerar, ela estiver fazendo o trabalho dela, ela não tem essa responsabilidade. Como a associação também pode ter um evento aí, né? O grupo de rateio, né? Ele pode ter um evento aí que realmente seja um sinistro maior do que imaginado, né? A gente tem o rateio, mas nós temos técnicas, né? Sim. As associações, nós já desenvolvemos técnicas de conhecer o nosso cenário, de conhecer o nosso mercado. A gente sabe um planejamento de como fazer esse pagamento de uma maneira que seja saudável. Mas nada melhor que ter um técnico, um conhecedor para nos auxiliar, né? Que agora é obrigatório. Sim, que é muito importante falar porque a obrigatoriedade é o que faz hoje o segmento agora permanecer. Porque se você não cadastrar, se você não tiver todas essas obrigatoriedades que foram escritas na lei agora, você está fora do escopo da associação, né? Sim, você já sim. passa a não ser mais proteção veicular, Sim. E você passa a estar fora da lei. E eu acho muito saudável porque a gente começa a falar de concorrência leal. Né? Porque a concorrência desleal, ela fecha a porta de muita gente boa. Sim. Porque como eu vou ser leal num mercado desleal? Como que eu vou vender algo que o meu concorrente não tem regra nenhuma? Né? Perfeito. Eu dou muito exemplo pro pessoal quando chega para mim e fala, ai, Maíra, vai acabar a associação, nossa, como que eu faço? Eu falo, gente, calma, o que vai ter são regras mínimas, o que é bom para você também. Exatamente. Porque, vamos pensar numa analogia no supermercado, né? Você pode ter diferenças de preço, mas tem um mínimo ali, eles pagam imposto, eles têm não dá para comprar um arroz a 40 e a R$3, muito estranho. Se aquele cara tá vendendo a R$3, não bate, o preço dele não, né? E mesmo não vai entregar, né? Não é um alimento, não né? Tem alguma coisa. Ou é um contrabando, alguma coisa está acontecendo ali. De fato, não é. A gente sabe a média do preço. O próprio né, dono do empreendimento sabe o preço, mais ou menos, que o mercado pratica. Claro Sim. que você tem condições negociais diferentes. Então, eu falo isso muito com as pessoas. Eu falo, gente, a gente tem que pensar nisso. Isso vai ser bom para você também. Porque antes você está aqui praticando o seu trabalho legal, chega uma portinha aqui e vende a um valor que você sabe que não paga. Sim. Vende produtos que você fala, gente, isso aqui não tem como. Como que esse cara paga no final? Como que ele consegue chegar nesse valor, né? E conseguir entregar o produto. E como que eu vou concorrer com esse cara? Sim. E não tem regra nenhuma. Mas agora, o meu atuário vai ser um atuário que vai analisar os mesmos dados desse cara. Sim. Pode ter uma diferença ou outra, uma margem ou outra, porque às vezes uma operação mais eficiente que eu tenha, e aí entra o compliance, entra a questão da governança, né? Sim. Que está ligada à eficiência, a tudo, né? Às vezes eu vou ter um preço um pouquinho melhor, vou conseguir ter, né, fazer um preço melhor do que o outro. Sim, porque você tem um volume maior. Porque eu tenho um volume, ou que eu não tenho volume, ou que eu tenho uma operação enxuta. Sim, também pode. Né? Que é um ponto que a maioria também não vê, né? Não vê só pela questão do volume. Às vezes sua base é uma questão de volume muito grande de veículos, mas a base, ela te traz muitos problemas. E você tiver uma associação, inclusive até, a gente vai falar sobre associações menores, que é uma grande preocupação. Às vezes, se você tiver a associação mais enxuta, você consegue fazer um serviço até melhor, né? Porque as pessoas pensam em volume, né? Elas Exatamente. pensam em escala, né? Então essa lei não veio ter para mim, porque eu não consigo escalar desse jeito. Não, muito pelo contrário. Ela traz para trazer capilaridade. Perfeito. É o pequeno que está lá na ponta, é o pequeno que tem o contato com a comunidade, é o pequeno. E a SUSEP vê, ela sabe disso. E ela sabe que a forma de expandir o mercado é proteger os pequenos ali da... Sim, que é uma grande preocupação que eu acho que a partir do momento que gerou-se essa lei, que foi obrigatório, muita gente começou a falar sobre essa questão das associações menores, que só ia ser favorecida as associações maiores, que realmente tivesse capital para gerar isso, e acabou que
virou um mito, né? Ou uma realidade. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o que você vê sobre isso. As associações que são de pequeno porte, que tem aí 1.000 associados, que são associações pequenas de verdade e que estão fazendo um bom trabalho, elas começaram a preocupar com isso, como que sobreviveriam dentro do mercado. Sim, e a gente entende a preocupação deles, mas o que eu vejo é o seguinte, como eu já advoguei para grandes associações, advogo ainda, né? E para pequenas também, muitas pequenas, e o que a gente percebe é o seguinte, as grandes, ela tem uma complexidade de operação muito grande, porque ela está no Brasil inteiro, às vezes ela está atuando em várias localidades, e que a gestão é muito mais complexa e às vezes até muito mais custosa, né? E às vezes é até difícil às vezes está no todo território nacional, então é totalmente diferente um estado do outro, né? E as pequenas não. E às vezes a gente vê um nível de eficiência, um nível de gestão dentro das pequenas muito maior. E eu falo muito isso. E às vezes, assim, eles estão. Eu tenho clientes que é regionalizado. E aí ele tem a facilidade de acompanhar a indenização, ele tem condição de acompanhar a oficina, a compra da peça, que chega rápido, né? Então ele tem uma eficiência ali com poucos funcionários. Sim. E ele tem também uma sinistralidade muito menor, porque ele acompanha aquilo de uma maneira. E ele já criou dados internos, até de cadastro, de perfil de cliente, que ele criou intuitivamente. Ele já sabe o que ele vai querer, o que ele não quer, o que ele conserta com rapidez. Então, e é importante falar disso com as pessoas, porque eu vejo as pequenas e as médias aí com muito otimismo, porque eu acho que esse é o fundamento da proteção veicular. É justamente isso, é a coletividade, é a capilaridade que elas atuam no mercado, é a facilidade que elas têm de comunicar com o associado, que é muito diferente de uma organização complexa. E profissionalizar o mercado pequeno é mais fácil do que profissionalizar algo que é grande, né? Isso. Que já tem uma certa limitação, um certo desdeixo de algumas partes. Então, é muito mais fácil você trazer aqui no pequeno e transformar ele maior do que fazer o grande ficar perfeito, né? Porque é muita coisa que acontece quando a associação são muito grandes, né? E ao mesmo tempo ele tem essa facilidade de poder crescer até organicamente, porque ele está fazendo um trabalho bem feito, ele está acompanhando aquilo ali de perto. E a governança, ela fala muito disso, porque a gente pensa em governança, a gente pensa naquela coisa vertical, de vários cargos, de tantas hierarquias. E não é. A governança, ela pode ser horizontal. Perfeito. E ela pode ser esse papo que a gente está tendo aqui com os 4 funcionários que eu tenho dentro da minha associação. Olha, vamos fazer a melhoria, vamos fazer um feedback, vamos pensar nos nossos dados, vamos criar um código de ética que seja assim, vou aceitar brinde, né? Às vezes, muita associação tem esse problema dentro do setor de eventos, né? Oficina que está dando brinde, o cara não entende que aquilo é uma forma, né, de não ser muito ético aquela situação. Então, às vezes, você debate situações dentro de uma entidade com muito mais facilidade do que dentro de uma entidade mais complexa. E a governança, ela diz sobre isso. E os dados, eu falo muito isso, gente, governança também traz análise de dados, né? Traz essa parte de você olhar os seus dados, você ver a sua sinistralidade, você acompanhar os seus números, né? Entender aonde está a sua fragilidade. Sim, que é o maior gargalo ali, que às vezes você pode vender muito, mas está saindo muito também, né? Isso. Às vezes você tem um bom setor de eventos, mas você tem um péssimo setor de compra de peças. Que às vezes demora 30 dias para chegar uma peça. E esse associado já vai ganhar, já tem uma ação judicial, praticamente ganha. Por conta do tempo que o carro ficou dentro de uma oficina. Então, às vezes, assim, eu penso, a logística da compra está correta? Então, por isso que eu falo, identificar, às vezes, é o melhor cenário, porque às vezes você vai criar uma situação mais enxuta e mais eficiente. E as pequenas trazem muito mais isso. Essa facilidade. Como que essa palavra, né, governança e compliance, ela pode fundir aí com as pequenas associações? Porque existe realmente esse certo receio de ser muito custoso, porque a partir desse momento que está mudando tudo, qual que é o grande medo de todas as pessoas que estão aí com as pequenas associações? Que vai ter uma oneração maior, que vai ter um custo maior, que vai ter que pagar um tipo de imposto, que vai ter que ter uma outra pessoa cuidando do seu processo ali, né? Que é a questão das administradoras, e ainda tem a governança. Então, como fazer com que a governança ela se torne algo mais popular e menos burocrático, como todo mundo pensa?
Eu acho que aí você tem essas consultorias, né, que a gente pode... Que é muito importante, que né? É muito importante. E, na verdade, assim, você não precisa ter um compliance interno. Eu preciso contratar uma pessoa para ficar aqui e tal. Não, não precisa. Você pode ter uma consultoria. Perfeito. Você pode ter uma governança, você pode ter a consultoria. E você pode conseguir fazer a própria gestão ali dentro, né? Tendo os critérios que você quer, onde eu quero focar hoje a minha entidade. Eu quero focar mais nos números, eu quero focar mais na minha gestão, eu quero entender um pouco dos números que eu tenho aqui dentro. Eu tive uma professora do IBMEC, que ela dava aula de gestão, e ela falou uma coisa muito interessante, que ela fala assim, gente, quando a gente olha para a gestão, quando a gente olha para os números de uma gestão, ele não é só para pegar o passado e pagar imposto. Né? Porque as pessoas pensam que isso é o papel da contabilidade, reportar o passado e pagar imposto. E não é, né? A gente passa para ver aquilo ali como dados também que podem fomentar a tomada de decisão, que é o fundamento, né? Perfeito. E que tá muito ligado à questão tributária, né? O advogado usa a contabilidade para tomada de decisão. Então, eu vejo que a gente tem muitas coisinhas que a gente pode ajustar. Uma consultoria junto com a contabilidade, né? Ali dentro, uma consultoria sobre os processos internos, para começar e a gente ir fomentando isso. E isso faz enxugar também, faz enxugar Sim. também a própria operação. Sim. Né? Onde o dinheiro está indo embora. Isso é tão importante que você fala, que eu vejo que falta também um pouco de curiosidade das próprias associações de procurarem conhecimento. Porque se você não tem conhecimento, você acaba achando que é algo grandioso demais e acaba que não. Você foge do que é realmente proposital para o seu crescimento. E não, já vou continuar as perguntas, mas eu vou dar uma pausa aqui para falar da FAM. Você já ouviu falar da FAM? A FAM nasceu para fortalecer as associações de proteção veicular. A FAM oferece suporte, promove cursos, congressos e treinamentos, garantindo a organização e transparência para o setor. A missão da FAM é proteger quem protege você. FAM, unindo força pelo associativismo. Faça parte dessa história. Associe-se pelo card que aparece neste vídeo ou no link da descrição. Então vamos lá, tem algumas outras perguntas que eu também coloquei aqui. Às vezes a gente vai formulando outras perguntas, porque é tanta pergunta e muita gente que a gente tem que fazer. Mas uma pergunta que eu achei interessante, que é uma bateria de perguntas que eu faço aqui. Existe um setor dentro da entidade mais sensível que exige atenção da governantes do compliance? Pois é, eu acho que hoje, assim, são dois setores que eu vejo muito sensível, que é a gestão fiscal, né? Que é a gestão ali do dinheiro que entra, do dinheiro que sai, né? Como que a gente está organizando, que informação que a gente está prestando para a Receita Federal, né? Porque isso diz muito sobre como a nossa operação. Perfeito. Né? E a gente está trazendo isso público, né? Então, depois eu não posso simplesmente querer desconsiderar o que eu já tornei público através do meu imposto de renda. Sim. Então, eu acho que isso é uma gestão muito complicada, é uma gestão que as pessoas têm que ter um pouco mais de cuidado, mas não é que é complicada, né? Ela é fácil a partir do momento que a gente consiga fazer de uma maneira correta. E vejo também o setor de eventos, né? Que é um setor que, de fato, é um setor que ele tem muitos riscos, ele tem muitas fragilidades, né? É um local que, às vezes, uma má gestão ou uma fraude, né? Ele impacta consideravelmente aí no valor, no preço, né? Sim. Né? No passivo que essa entidade, às vezes, acaba construindo por conta dessa má gestão aí. Perfeito. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão da contabilidade, porque a partir de agora, a associação ela vai ter que estar muito próximo da contabilidade, né? O que impacta isso, na sua opinião, sobre a questão da contabilidade e como que a contabilidade vai poder ter que ser mais sucinta dentro dessa visão da nova lei? A contabilidade agora, ela tem que ter um pouco desse cuidado, né? Porque a gente tem um olhar aí para a lei, né? Tanto para a lei complementar, que traz algumas coisas, mas ainda ela vai reportar muita coisa às resoluções da SUSEP. Perfeito. Então, ela vai ser mais exigida, digamos assim, né? Mas a gente tem, claro, que né, a gente tem ainda uma forma ainda de se fazer, né? Existem algumas contabilidades que trazem já esse formato, mas a gente tomar esse cuidado com a transação financeira interna mesmo, né? Para orientar bem a contabilidade, para que ela possa reportar os números, os valores nos lugares corretos, Sim. Né? Trazendo de fato o que a gente arrecadou, o que de fato saiu, de uma maneira bem transparente,
né? E que, de fato, tem a realidade com o terceiro setor. Porque eu já vi muita contabilidade fazer contabilidade como se a gente fosse uma empresa, né? Sim. E aí, um dos pontos absurdos, né? Porque se você está tratando uma contabilidade do terceiro setor, você tem que ter uma contabilidade específica, especializada nesse segmento, né? Sim, sim. Então, isso atrapalha muito, né? Você combatendo esse problema. Então, a gente precisa ter esse olhar aí para gestão fiscal, que é tanto a contabilidade quanto internamente também, né? Separar as coisas, colocar cada um no seu quadrado, né? Perfeito. E a contabilidade na SA? É a mesma contabilidade das associações? Como que funciona isso? Pois é, excelente pergunta, porque as pessoas às vezes me perguntam muito isso. A gente vai ter que adequar... Não, na verdade são totalmente diferentes, são totalmente segregadas, né? A SA, ela por ser uma autorização, a SUSEP, por ela dar uma autorização, ela tem que ser uma sociedade anônima, tem que estar no lucro real, obrigatoriamente, no lucro real, né? A seguradora, ela tem que estar, e possivelmente as administradoras também estarão nesse mesmo grupo, que é o lucro real. E esse lucro real, ele cria uma engenharia, na verdade, muito diferente do nosso mercado, muito diferente do segmento de proteção veicular. Porque dentro do lucro real, a gente tem que ter dentro de um planejamento tributário, você cria despesa, né? Na verdade, você quer mais despesas para limitar o seu lucro, né? Que, na verdade, isso é a forma de lucrar. É diferente, mas é isso. Então, ali você começa a ter uma gestão mais focada no produto mesmo da oferta de seguro. Você vê que tudo ali é terceirizado justamente porque internalizar não vale a pena, não justifica. Então, é completamente separado. As associações, ela tem um outro formato, né, que é um formato de transparência, de justificar, de fazer cruzamento de dados ali, né, para apurar o que ela entrou e o que ela pagou, o que saiu. Perfeito. Que é completamente diferente do lucro real, que é uma operação muito mais complexa, né, da sociedade anônima, que não tem aqui ligação nenhuma. Não vai ser isso exigido pela SUSEP jamais para uma entidade terceiro setor, muito menos pelo grupo também de mutualismo, que não tem sentido também ter essa mesma fiscalização. Impostos também são totalmente diferentes, distintos, né? Tem o IOF, então que não é o caso aqui. Não temos menor condição de ser aplicado isso para a gente. Outra pergunta que eu sempre faço também, que eu ouço muito o pessoal fazendo, é sobre a questão de valores, que vai alterar valores, óbvio, né? Como que essas pequenas associações conseguiriam sobreviver se caso os valores tivessem que ser um valor mais alto, digamos assim? Como que elas conseguiriam, na sua opinião? O que eu penso é o seguinte, eu não vejo muita possibilidade de ser uma coisa muito fora do mercado, né? Primeiro, eu não vejo isso. Outra coisa, quem vai balizar o preço, ele é um atuário, é um técnico, né? Perfeito. É um técnico que ele faz? Ele pega estatísticas, números estatísticos, e ele monta ali o preço com base nos números que ele tem. Sinistralidade, roubo da região, enfim. Ali ele vai compor. E, obviamente, a base que você tem, quais os veículos. Eu não vejo a possibilidade do preço da minha associação, isoladamente, ser a maior de todas. Sim. A não ser que eu esteja com um risco muito grande para uma operação muito pequena. E aí, o que eu vou poder fazer é me adequar. Porque, na verdade, o atuário, o que ele vai fazer é isso. Olha, esse risco aqui seu é muito, mas se você tira esse risco aqui, seu preço já volta para o mercado. Né? Então, o que eu vou ter que fazer é isso, é balizar a minha atuação, né, com base nos cálculos ali e me adequar. Mas eu vejo, por um lado também, que todas as associações vão partir do mesmo lugar. Sim. Ou pelo menos muito próximo. E isso é muito bom, porque, ao mesmo tempo, a gente tem muito fora de parâmetro. E, às vezes, eu tenho que concorrer com algo que não se paga. Sim. Não porque eu quero. Extremamente lógico, né, dentro do setor. Isso, que não tem como pagar. E eu tô concorrendo com esse cara, e agora eu não vou mais. Agora eu vou ter uma concorrência saudável. Sim. A questão do imposto ou de alguma forma que você vai gastar mais não implica necessariamente você perder o seu produto ou não conseguir vender. Mas sim você ser competitivo dentro do mercado com as grandes associações que às vezes pode diminuir o valor pela quantidade, né? Pode, mas elas vão ter uma também estrutura... é um risco muito alto. Mas também. elas também têm uma estrutura muito grande. Sim. Né? E elas pagam ali. As associações pequenas, ela tem uma estrutura muito enxuta, né? E que as pessoas não percebem. E vai tirar muita coisa, algumas coisas vão estar ali fora, né? Então, assim, eu entendo que não vai ser esse cenário de as grandes vão sobreviver sozinhas e as pequenas não vão ser engolidas. Muito pelo contrário. Elas têm a possibilidade de fazer muito mais eficiência na operação, né? Do que uma grande que tem um leque de números e lugar para olhar. Sim, perfeito. Né? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho aqui sobre a lei impõe alguma
obrigação de prestação de contas periódicas aos associados? E como que isso deve ser estruturado na prática? Na verdade, as entidades ela têm, né, o papel de fazer, né, anualmente a prestação de contas, né? Sim. A gente, né, toda entidade aí tem que publicar. É obrigatório. É obrigatório. E agora, mais do que nunca, né? Antes era uma obrigação do terceiro setor mesmo, inerente ao terceiro setor, mas agora vai ser uma coisa mais exigida, mais cobrada, né? Porque você vai precisar realmente, de fato, auditar, né, esses números, né? Até porque você está mexendo com dinheiro de terceiros. Sim, é uma perspectiva agora mais fechada dentro do setor. Ou seja, vai ter que ter mais exigências, vai ter que... Eu acredito que seja algo bom. Eu vejo muita gente falando ruim sobre essa questão, mas é por conta da organização. E é aí que entra essa questão do compliance, que entra a questão da governança, porque quando você tem uma organização não quer dizer o tamanho, e sim o que você está fazendo. E quando você tem isso entregando para o setor que está tudo organizado, você não tem problema nenhum, né? Sim. E aí as pessoas, assim, às vezes esses nomes, né, governança, compliance, né? Sim. As pessoas pensam, nossa, isso vai ser caríssimo. De fato, e às vezes tem mesmo, né, alguma coisa que possa impactar. Mas eu acho que tem como fazer consultorias para essas entidades que você consegue, de fato, criar uma relação enxuta e um bom custo-benefício. Não precisa ser esse mundo e nem cobrar caríssimo, né? Não é esse o cenário. Dá para fazer uma coisa legal. Quando a gente fala da contabilidade, a gente destaca muito essa questão da operação dentro da associação bem tratada, que eu acho que é um dos pontos mais interessantes dentro da associação. A associação ela tem que se preocupar, para mim, com as duas coisas, com a contabilidade bem alinhada e com o advogado, alinhado bem com o advogado, né? Uhum. Todas essas duas pautas, eu acredito que vai funcionar qualquer associação, independente do tamanho que ela esteja. Sim, com certeza, porque a contabilidade, o que ela vai trazer? Ela vai trazer lá os balanços, ela vai trazer descritivo de tudo que você gastou, perfeito, o que entra, o que sai, como que ele entrou, como que ele saiu, como que você está gastando aquilo. E até os problemas que a gente visualiza dentro de uma contabilidade, você consegue visualizar os problemas operacionais que estão ali. Quando você vê custos, volumes de valores que não justificam uma entidade ter. Não Sim. justifica uma entidade estar naquele lugar. Então, quando você faz essa identificação, você consegue ajudar a própria gestão da entidade. Perfeito. De falar, olha, tô vendo aqui uma saída enorme de coisas que não precisam estar saindo. Tô vendo aqui uma gestão errada nesse fluxo que vocês estão fazendo. Então, a contabilidade, de fato, ela é muito importante. E ter um jurídico que consiga dialogar com a contabilidade, eu falo muito isso. Como o pessoal fala, gente, eu não sou contadora. Eu preciso de um contador, eu preciso Sim. ser um contador. Até porque se eu vou bolar alguma coisa, se a gente está pensando numa estratégia, eu preciso de um contador que saiba a sua realidade, que conheça os seus números, que fale, olha, não, isso aqui é assim, a gente faz assim, não dá para fazer. E a contabilidade ela tem que estar alinhada com esse segmento, porque não adianta chegar uma contabilidade que trata coisa de qualquer forma, Perfeito. Envia qualquer documento e então, assim, não entende às vezes. Vai ser muito mais exigido, né, dentro desse perfil agora. Claro. Ficou algo mais profissional. E tem que ser. Sim, né? Também concordo. Você está lidando com o dinheiro das pessoas, né? Sim. E você simplesmente tem que saber para onde esse dinheiro está indo. Perfeito. Né? Vamos lá, eu queria falar um pouquinho sobre o sigilo e a proteção de dados dos associados. Quais cuidados jurídicos devem ser adotados pelas entidades aí à luz da LGPD? Olha, a gente tem essa questão aí da LGPD, né, que de fato tá muito aí, a gente tá muito em voga, né, todas as pessoas discutem muito. E que ainda não tem 100% de certeza, né, essa questão. Ainda não é uma coisa que funciona plenamente, mas a gente tem que de fato pensar nisso, porque ela cria responsabilidades. De fato, o que a gente tem que ter? Armazenar, solicitar dados, né, mais objetivos, que a gente de fato precise, não precisa ter dados que uma informação que você não precisa, você não tem necessidade você não precisa perguntar. Perfeito. Armazenar corretamente, para que não tenha amanhã nenhum tipo de vazamento, e pensar que nós temos um prazo prescricional aí para guardar esses dados. Então, eu preciso aí de 3 anos, dependendo, 5 anos, porque eu tenho que ter para uma demanda judicial, por alguma coisa. Sim. E só depois que eu posso, de fato, né, finalizar, excluir aqueles dados dos associados. Mas o cuidado com a proteção, ele tem que estar sempre com os dados, realmente tem que ser uma coisa muito todos os dias, o tempo todo ali, né, olhando para aquela informação. Tem que ser bem cuidado, né? Porque Isso. qualquer coisa pode gerar um problema gigantesco, né? E saber que tipo de
perguntas que a gente está fazendo também, porque tem perguntas que podem ser discriminatórias, tem pergunta que não tem necessidade, que amanhã a gente pode ser alvo de alguma ação por não ter necessidade daquela pergunta, né? Então, hoje em dia, trabalha-se muito com isso. Tá ficando muito complexo, né? A gente entender o ser humano, a gente saber como que funciona. E essa questão da LGPD, eu acredito que ainda falta um pouco mais de entendimento para a população, para entender como que funciona e como que realmente você deve se portar dentro desse perfil estando numa empresa. Porque ainda são dados que você não sabe se pode ser vazados ou não, qual pergunta fazer. Isso eu acho que é muito importante. Seria interessante a gente saber mais sobre esse assunto, porque realmente é complexo. É muito complexo, sim. Ainda não está 100%. E aí a gente cruza os dados com muita facilidade hoje em dia, né? A gente passa dado para um, para outro, por e-mail, né? E essa coisa fica muito solta e muito perdida. E realmente é muito complexo o RH, quais informações que vão ficar armazenadas no RH, quais informações vão ficar armazenadas dentro do jurídico, que informações vão estar dentro do financeiro. Cada setor tem uma informação específica. Sim. E como que ela vai armazenar, ela vai cruzar com outros setores. É muito complexo, mas a gente está caminhando aí, vai pensando pelo menos no geral, no grosso, a gente consegue fazer. Sim. E deixar as coisas evoluindo também, porque às vezes a gente vende uma complexidade, né? Às vezes a gente apresenta uma complexidade para vender uma facilidade, né? Perfeito. E às vezes o mercado tem muito isso, né? Sim. E é o que eu falo com as pessoas, não, gente, não precisa disso, né? Basta você trabalhar do jeito que você está trabalhando, dá pra gente ir construindo isso aos poucos. Sim, é uma construção. É uma construção. Perfeito. Vamos lá, vamos para mais uma pergunta. Para as associações que já operavam antes da lei, qual que é o caminho de adequação mais seguro e eficiente no ponto de vista jurídico e de governança? Olha, o caminho hoje que eu vejo, para mim, é o cadastramento, né? Cadastrar, a gente não tem que pensar, né? Eu vejo às vezes algumas pessoas falando, eu não vou me cadastrar e tudo. Eu acho que hoje é um conselho que é muito arriscado, porque ninguém sabe o que vai acontecer após. Sim. Não é um cenário, né? E a Suzep deixou claro em vários momentos que ela vai tratar isso com muito rigor. E acredito que sim. Porque no Brasil a gente tem uma fama de ter leis que não pegam, né? E a Suzep não vai deixar isso acontecer nesse momento, numa luta aí do segmento de pedimos, né, tanto essa separação, de ser reconhecidas como associação, não sermos reconhecidas como seguradora, que muitos dos anos que a gente vem aí lutando é porque a Suzep nos viam como seguradora, o judiciário em alguns momentos também não vem como seguradora, os juízes nos julgam como seguradora. Sim. E nós não queremos isso, nós queremos ser associação. Sim, né? Um dos pontos que eu conversei com o Queiroz foi exatamente isso. Ele falou, cara, a gente só entrou porque fomos compelidos a entrar, porque muita gente nos investigava como se fosse seguradora. Então a gente só entrou nesse meio por conta disso, porque os próprios juízes chamavam a gente para estar fazendo esse tipo de... Oficiava a Suzep, olha aqui, Exatamente. Suzep, a associação está vendendo. Então, nós conquistamos o nosso espaço agora de falar, Sim. olha, eu tenho um negócio agora que não é seguro. E aí é engraçado porque eu tenho até decisões judiciais já nesse sentido, falando da diferença. Então, eu acho que o primeiro momento agora é o cadastrar mesmo. Eu não vejo aí um cenário para falar, olha, existe uma solução jurídica para não cadastrar, eu não vejo. Tá? E, ao mesmo tempo que eu acho que a governança é isso. E criar os processos, que nós temos tempo também. A coisa Sim. não tá para amanhã, né? Perfeito. Tem um tempo para se adaptar, né? A gente tá aí, né? Aproximado aí, pode ser que ocorra em 1 ano, 2, eu acredito que vai levar mais tempo. Eu acredito que existe um período de 3 anos aí para adaptação. E aí eu queria fazer até um adendo, porque muita gente tá correndo, desesperado, para fazer outros tipos de... Algumas virando seguradoras, alguns outros virando cooperativas. E tem que ter muita parcimônia nesse momento de pensar de fato o que de fato é bom para você. E não sair adaptando só porque está com medo, né? Então vai ter um tempo maior de adaptação e é importante primeiro o cadastramento para depois pensar nesse objetivo, né? Eu falo isso muito, eu falo, gente, vamos ter calma. Né? Vamos conhecer o seu negócio primeiro. Sim. Vamos entender a sua peculiaridade, vamos entender primeiro os seus números, vamos fazer uma apuração dos processos internos da sua entidade. Ali a gente para pensar. Se Sim. o cenário é uma entidade, mas eu queria tanto ser uma seguradora, então vamos pensar, mas vamos entender? Vamos fazer um cálculo, vamos ver... Se encaixa no seu perfil, né? Vamos ver se encaixa Eu quero ser uma cooperativa. Olha, a cooperativa ela é de seguro. Ela está relacionada às leis do seguro. Será que justifica a gente trazer a lei do seguro para dentro de uma operação de proteção veicular? Sim, olha o risco que pode causar. Sei, pode ser interessante? Pode. Às vezes você já opera desse jeito, né? Então, as pessoas me perguntam, Mayra, qual que é o melhor formato? Eu falei, não sei.
O melhor formato, às vezes, a gente vai ter que olhar para a sua associação, olhar como que você faz e entender o seu melhor formato. E do que sair por aí fazendo loucura. Eu vou fazer isso agora. O que eu falo com o pessoal é o seguinte, gente, ouça todas as propostas. Perfeito. Legal, tem uma proposta? Vamos ouvir. Vamos olhar, vamos fazer uma simulação. Converse com o seu advogado também, que Sim. às vezes você vai tomar uma decisão precipitada, né? E depois chega pro advogado e fala, olha, eu já contratei, Resolve resolve aqui que eu tenho que fazer isso funcionar. Perfeito. E o cara vai falar, gente, como que eu vou funcionar com isso aqui? Não tem jeito, não é o que comporta aqui dentro. Então eu falo isso muito com as pessoas, gente, vamos conhecer, vamos olhar para os processos internos primeiro, vamos organizar com calma, né? Vamos entender um pouquinho e depois a gente toma uma decisão melhor estratégica. Temos tempo para isso. Não Sim. precisa dessa loucura. Não tem Perfeito. necessidade. Doutora Maíra, pra gente finalizar, eu queria agora que você olhasse pra tela e se alguém quiser achar o seu serviço, achar você nas redes sociais, agora é a hora de você falar aí e fazer o seu merchan. Oh, meu Deus. Olha, gente, vocês podem me achar aí no meu Instagram, tá? Moreira Figueiredo. E eu posso deixar o meu telefone e Se meu quiser, esse e-mail. espaço é pra você. Então tá bom, gente. Vou deixar meu e-mail também, tá? De contato, é maíra@moreirafigueiredo.com.br. Podem entrar em contato comigo. A gente conversa sobre esses assuntos, né? Tô muito aberta a esses espaços, a esses bate-papos. Gosto muito de conversar sobre compliance, sobre governança e sobre organização interna. Então, fico, assim, muito à disposição. Tem algumas parcerias com algumas entidades que a gente trabalha junto com o jurídico interno, que eu acho muito legal ter o jurídico interno, que já conhece a realidade ali. Então, a gente trabalha aí uma parceria muito legal. Então, assim, fico aqui à disposição para me chamarem aí para a gente conversar. Perfeito. Obrigada. Doutora Maíra, muito obrigado pela presença e a gente fica por aqui. Então, você sabe, rastreamento com bloqueio embarcado é na Inova. A melhor assistência, a gente sabe que é Assiste-me. E se cadastre e felice a fã. Tamo junto, um abraço, fui!